Bom, pessoal, na página 45 ele fala sobre o princípio de Cavalieri, tá? Aí ele conta uma historinha aí, quem foi Cavalieri, matemático italiano, Ventura Cavalieri, transformou-se essa ideia estendendo-se para sólidos geométricos de bases de mesma área, porém com formatos diferentes. Pessoal, depois vocês fazem uma leitura aí sobre a história de Cavalieri na página 45. Nessa parte ele quer retratar o seguinte, que independente do formato que for, a forma que já tem, num plano, o volume vai ser sempre quem? A área da base vezes a altura. Tá? Se vocês verem embaixo, na mesma página 45, nós temos aqui, ó, três sólidos, né? Três prismas, né? Três prismas. Quando ele fala em seção transversal, gente, seção transversal nada mais é que ele faz esse corte aqui, ó. Tá vendo esse corte aqui? Esse corte aqui é uma seção transversal, tá? Ele faz um corte de seção transversal no prisma. Esse volume daqui de baixo vai ser o mesmo volume daqui de cima, tá? Nesse prisma aqui, por quê? Vai ser base vezes altura. A mesma quantidade que vai dar aqui do volume vai ser a mesma daqui de cima. Nesse outro prisma B2, a mesma coisa. Ele faz um corte na seção transversal. Você vê que a base embaixo e o teto é outra base, é a mesma coisa. Então a seção transversal tem que ser igual. Aí o que acontece? O volume que você vai ter aqui vai ser o mesmo volume que você tem em cima, tá? Aqui você tem o que? Tem um prisma oblíquo. Por que oblíquo? Porque ele está inclinado, né? A gente estudou aqui, ó, reto, deu reto, inclinou um pouquinho só, ó, aqui, reto, inclinou um cadinho, vira o que? Oblíquo. Mas o que acontece? A base, se você observar, é um hexágono. O teto, né, a outra base, a gente chama base também, tá? É outro hexágono. Se você fizer um corte na seção transversal, no meio, certo? O volume daqui é o mesmo de cima. Então, no princípio de Cavalieri, o que ele fala? Ele fala assim, o que ele retrata? Ele retrata o seguinte: se dois sólidos de bases iguais e as seções determinadas por planos paralelos à base determinarem seções iguais, logo esses sólidos terão volumes iguais. É o que eu expliquei na página 45 nesses desenhos, tá? Agora, eu vou demonstrar aqui, eu pus alguns livros meus aqui, tá? Pus 4 livros aqui, tá? O que ele retrata nesses livros aqui? Olha só. Se você parar para observar, a base desse livro aqui é o quê? Um retângulo, certo? Ó, é um retângulo, certo? Retângulo. Que tem base vezes altura. Ó, fiz uma pilha de livros. 4 livros, mesma base, tá? A base é a mesma e a altura também, certo? Se eu fizesse um corte transversal aqui, ó, cortasse isso aqui, ó, imagina se isso é uma régua grande. Fiz o corte. Ficou o que acontece? A base aqui é a mesma dessa aqui. E essa altura é a mesma dessa aqui. Se pusesse líquido, isso aqui não passasse, por exemplo, a mesma quantidade de líquido que eu teria aqui, eu tenho aqui. Certo? Imagina, se eu corto mesmo. Corto igual aqueles caras que cortavam a mulher no circo. Bota aqui do lado. Vou ter o quê? O mesmo tamanho. Base vezes altura, mesma quantidade. Aqui, mesma coisa. Certo? Tranquilo. Agora imagine outra situação. Se eu pegasse esses meus livros, né, ó, tá no formato aqui, ó, base vezes altura. Se eu os empurrasse assim, ó, fizesse ali oblíquo, igual naquela hora ali, oblíquo, ia mudar alguma coisa? Não. Por quê? A base é a mesma, mas não existe altura inclinada. A altura permanece essa aqui. Então, independente, o que o Cavalieri quis provar nessa teoria dele? Que o volume de um prisma é dado o quê? Base vezes altura, se a base for igual. Se você corta no meio e o volume vai ser sempre igual. A área da base vezes a altura, tá? Por isso que eu expliquei. Nos exemplos que nós faremos na página 46, tá? O exemplo número 1, a letra A, B e C, vamos retratar sobre isso, tá, pessoal? Aí vamos lá. Aí na página 46, tá? O exercício número 1, tá? O que retrata? Antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquela definição que eu fiz aqui, eu conversei sobre o princípio de Cavalieri com vocês, está o seguinte, ó. Trata o seguinte: se dois sólidos de base iguais e as seções denominadas por planos paralelos à base, aquele corte que nós fizemos, seções paralelas, seções transversais, determinam seções iguais, logo esses sólidos terão volumes iguais. Cortei, que vai ter volume de cima igual ao volume de baixo, tá? Então, por ver, figura da página 45, eu já expliquei isso, tá? Na página 46, tem lá a fórmula: o volume de um prisma é o produto da área da base
pela medida da altura. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte que ele fala, o volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura. Então, com base nessa informação, nós fazemos o exercício número 1, que fala o seguinte: calcule o volume de cada um dos prismas representado nas figuras. Um detalhezinho, não esquecer que volume é dado sempre em quem? Em metros cúbicos, centímetros cúbicos. Eu comentei isso com vocês, tá? Na aula passada. Na aula passada não, no slide passado. Se for metro, vai ser metros cúbicos. Se for centímetros, vai ter o quê? Centímetros cúbicos. E assim, qualquer unidade que for, sendo o volume, não pode esquecer desse 3 aqui, tá? Em cima da unidade, senão vai dar ruim, tá? O que acontece? Na letra A, nós temos um prisma triangular regular. Desenhei aqui mais ou menos um prisma triangular regular, cujas bases dele é o quê? É um triângulo, né? Um triângulo equilátero, né? De lados iguais. Ó, 4 aqui atrás seria 4 e a altura 6. Tá? Já conversamos muito sobre como encontrar a área do triângulo equilátero, tá? Então aqui eu já joguei ela direto. A área do triângulo equilátero é dada o quê? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Vamos lá, quem é o lado? O lado é 4, certo? Vamos substituir 4 ao quadrado sobre 4 da fórmula, raiz de 3. 4 ao quadrado seria o quê? 16 por 4 dá 4. Então, o que eu preferi? Esse 4 aqui eu não posso simplificar com esse 2 aqui? Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. 16 por 4 deu 4 raiz de 3. Então, eu cortei esse 4 aqui com 2 aqui. Ficou umzinho aqui. Ficou 4 raiz de 3. Tá? Mas quem tiver dúvida, não conseguir pegar esse raciocínio, não tem problema, tá? Faz o seguinte, 4 ao quadrado, 16. Faz assim, ó. 4 ao quadrado, 16, tá? Sobre 4. Aí vem aqui, raiz de 3, certo? Dividir 16 por 4, deu quanto? Deu 4 raiz de 3. Tá bom, pessoal? Essa forma que eu fiz aqui é uma maneira de simplificar. Porque eu tenho bases iguais, porém na divisão. Bases iguais, né? Na divisão, o que eu faço? Eu conservo a minha base, que é 4, e subtraio meus expoentes, que é 2 e 1. Então deu 1 aqui, tá? Isso é uma maneira rápida de simplificação para concurso, é excelente. A gente ganha bastante tempo com adotando essa atitude. Tá bom, pessoal? Aí, terminei. Não, eu quero o volume, poxa. O volume é o quê? É a área da base vezes a altura, certo? Aqui, ó, a área da base vezes a altura. Esse é AB, a área da base, H, a altura. Quanto que é a área da base desse prisma triangular? 4 raiz de 3. Quanto que é a minha altura? Opa, 6. Então, 6 vezes 4 raiz de 3 centímetros, porque lá ele é dado em centímetros. Só esqueci de colocar aqui. Mas ele é dado em centímetros, tá, gente? Então, centímetros cúbicos. Tá bom, gente? Aqui é centímetros, tá? Centímetros ao quadrado, porque é área e aqui é volume, é cúbico. Tranquilo? Já na letra B, o que ele fala na letra B? Na letra B, ele fala que tem um prisma reto de base triangular. Pessoal, eu tenho um prisma reto de base triangular. Eu desenho aqui o prisma reto. Se você observar no desenho, o meu ficou assim, não muito nítido. Mas embaixo, a área desse triângulo, ele não é um triângulo equilátero. É um triângulo o quê? Retângulo. Porque tem aqui, ó. Eu pus aqui para você, tem um ângulozinho de 90 graus aí. Tá? Então ele já te indica que é um triângulo retângulo. Tá? E qual é a área do triângulo retângulo, gente? Gente, a área do triângulo retângulo era dada por quem? Base vezes altura sobre 2. Já é diferente. Tá? Deixa eu botar aqui, ó. Essa aqui, ó. A área do triângulo retângulo é essa aqui. Vou puxar uma setinha para cá para estudo, é muito bom. Área do triângulo retângulo. Vou fazer assim, tá, gente? Ó. Vocês sabem que é um triângulo retângulo, beleza? A área do triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2. Quanto que é minha base? Minha base vale 5, tá? Minha base vale 5. Minha altura, 12 sobre 2, tá? Corta aqui, ó. 2 por 12 deu o quê? 6 de 1. 5 vezes 6, 30. E a unidade o quê? Centímetros ao quadrado. Porque o quê? É a área. Tranquilo? Feito isso, é isso que o problema me pede? Não. Ele quer saber o volume. O volume que era da base vezes a altura. Quanto que vale a minha área da base? 30. E minha altura? 12. Então, 30 vezes 12 deu quanto? 360 centímetros cúbicos, porque é o volume, tá bom? Não pode esquecer isso, porque se vem numa prova, letra A, 30 centímetros ao quadrado, letra B, 360 centímetros ao quadrado, e você marca essa, você errou, porque o volume é cúbico, não é o quadrado. Tá bom, pessoal? É bem tranquilo. Já na letra C, o que ele me forneceu? Ele me forneceu um hexágono, né, de altura de 10 centímetros e a base é o que? 6 centímetros.
Mas nós sabemos, não pode esquecer isso, tá, gente? Já falei várias vezes, vou falar de novo. O hexágono, ele é formado do quê? Por 6 triângulos equiláteros, certo? Ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Já conversamos sobre isso em aulas anteriores. Ó, eita. Vou apagar isso aqui. Vou botar aqui assim, tá? Aí eu boto um pontinho aqui, ó, você puxa, ó, olha só. Tá vendo, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é 6 triângulos equiláteros. De lado 6. Ó, 6, 6, 6. Porque aqui é o problema me dá. Certo? Aí qual é a área do triângulo equilátero? Tá aqui, ó, gente. Ó, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Eu já ensinei como chega essa fórmula. Não precisa decorar. Só é bom que vocês tenham domínio. Mas se não souber, calcula. Porque lembra? Traz um tracejadinho, transforma ele num triângulo retângulo, né? Aqui vira 6, aqui a altura, aqui vira 3 porque é metade do lado, tá? Aí aplica Pitágoras, descobre a altura, joga na forma do triângulo, que é a área base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo equilátero, ou área do triângulo retângulo, tá, gente? Mas vamos lá, continuando. Eu tenho a área do hexágono, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Beleza. Então, quanto que é o lado? O lado é 6, 6 ao quadrado da raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36, raiz de 3 sobre 4. 36 dividido por 4 dá quanto, gente? 36 por 4, ele dá 9, né? 36 por 4 dá 9, certo? 9, então 9 é a raiz de 3. Qual a unidade? Metros, né? Unidade é metros, isso, metros quadrados, tá bom? Que é área, mas aí vem o pulo do gato. Por que o pulo do gato, gente? Porque são 6 triângulos equiláteros. Então, essa aqui, área 9 raiz de 3, é o que? É a área do triângulo equilátero que forma o hexágono. Mas o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, o hexágono. Vimos aqui, ó, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, vai ser 6 vezes essa área aqui, ó, que é a área do, do triângulo equilátero, certo? A área do triângulo equilátero aqui embaixo, certo? Lembra? Essa aqui é a área do triângulo equilátero. Então, olha só, 6 vezes 9, 54. 54 raiz de 3 metros quadrados, tá bom? Então, a área do hexágono ali embaixo é 54 raiz de 3 metros quadrados. E o volume? Área da base vezes a altura. Quanto que era da base? 54 raiz de 3 vezes 10. Então, deu quanto? 510 raiz de 3 metros cúbicos. Beleza? Então, essa é a minha resposta. Então, gente, no princípio de Cavalieri, ele retratou isso, ele retrata isso. Tá? Nada mais é que ele prova que o volume que é a área da base vezes a altura. Só que isso num prisma, quando ele tem uma seção cortada, quando corta a seção transversal dele, a parte de cima e a parte de baixo tendo a mesma base, ele pode ser calculado por quem? A área da base vezes a altura. Tá? Essa é a ideia do princípio de Cavalieri, isso na geometria espacial. A geometria plana tem outro princípio, mas não muda muita coisa não. A geometria plana é o basicão, e na espacial ele faz como se fosse em 3D, para vocês poderem entender que trata sobre volume, sobre esfera, e vamos crescendo assim gradativamente, tá? À medida que os problemas vão surgindo, nós vamos exercitando e vamos avançando na matéria. Tá bom, gente?